Você sabe o que é o Império? E o maior? E o mais duradouro? E o mais antigo? E o com mais imperadores? Hoje vamos ver um pouco mais sobre os impérios. Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Aventuras em Série. No episódio de hoje, a nossa casa Lufa Lufa, nós falaremos sobre impérios junto da presença do nosso ilustre convidado, Caio, da Corvinal. Bom dia, Renato. Bom dia, Larissa. Como é que vocês estão? Eu Também. queria saber um pouco mais sobre essa questão dos impérios e tal, porque eu fiquei bem interessado sobre, né? Certinho. Então agora se preparem, peguem seus cadernos, pois veremos mais sobre estruturas políticas e culturas em diferentes impérios. Agora nós começaremos falando sobre o que constitui o império e suas principais características. Como, por exemplo, no Império Romano, Império Persa, Império Mongol, são alguns exemplos de impérios. E a Larissa falará sobre algumas das características deles. Tá. As características do império incluem a expansão territorial. Os imperadores eles controlavam grande parte geográfica, frequentemente obtida por meio de conquistas militares. Também tem a diversidade cultural e de ética, que era quando os imperadores geralmente incorporavam uma variedade de culturas, línguas e grupos étnicos sobre um único governo atual. Também tinha governança centralizada. Existia uma autoridade central, como um imperador ou um governo, que exerce poder sobre os territórios deles conquistados. Também tinha hierarquia e estrutura política, que era quando os impérios possuíam uma organização hierárquica e complexa, com diferentes níveis e administração de governança. E além disso também, a questão da economia e do comércio no Império era algo muito fundamental, muito característico deles, porque era a forma deles de sustento, a forma deles de renda, né? E ela sempre estava em movimento ali, sempre passando coisa pra lá, pra cá, tá ligado? Comércio, troca e tal. Outro ponto também muito importante é a força militar dos impérios. Porque, por exemplo, o Império Persa, se eu não me engano, ele era muito avançado na questão de forças militares, de armas, e por causa disso eles acabavam se dando muito melhor do que os impérios, por exemplo, na questão de conquistar outros impérios e tal. O império também, ele tem muita influência cultural, coisas que eles faziam, sejam elas religiões, sejam costumes, sejam crenças ou qualquer coisa desse gênero, no âmbito da cultura, e tinha e ainda tem uma influência muito grande nos dias de hoje, que é um dos assuntos que nós abordaremos mais para frente. E também outra característica são as ideologias e a legitimização, na qual os impérios eles costumam justificar seu domínio por meio de ideologias. Então, por exemplo, vamos dominar aquele império ali, mas é por causa de um chamado superior, sabe? Escutei a voz, assim, do meu Deus, e ele falou, domina aquela terra, mata aquele povo. Aí eles vão lá e fazem isso e usam de justificação. Aí. Eu achei bem interessante, Renato, você pontuar de que... Você e a Larissa pontuaram de que o Império, ele não pegava aquela cultura e prendia o do povo. Eles pegavam e, como você mesmo tinha dito, tinha muita diversidade cultural, muita né? diversidade. Porque eles não proibiam do seu povo que eles conquistaram de prosseguir a sua cultura. Eu achei isso muito interessante porque quando a gente pensa em alguma coisa de conquista ou algo assim, a gente já liga a algum tipo de censura, algum tipo Com certeza. de censura Como mesmo. se não quisesse deixar o povo de deles... exclusão, Isso mesmo. E era muito diversificado e às vezes era até adaptado para eles. Como, por exemplo, quando o Império Romano, se eu não me engano, O Império Grécio, que pegou as O culturas Império do Greco-Romano, que inclusive vai ser um próximo episódio do nosso podcast aí. Fica esperto aí, ó. Que é sobre a adição de culturas da mitologia mesmo, né? Uhum. Da greco-romana. Falando aqui agora sobre o nosso próximo tópico, que é sobre como surgiam os impérios, novos impérios, como eles eram criados, né? Bom, as principais razões dos impérios ser criado era sobre expansão territorial e recursos. Os imperadores dos impérios, eles queriam sempre poder ter mais, então eles buscavam se espalhar mais para eles terem mais. Poder e prestígio. Esses mesmos imperadores que espalhavam o seu poder, por terras e coisas, queriam que seu nome fosse aumentado. Eles sempre queriam ser os mais reconhecidos, vamos dizer assim.
segurança e defesa. Eles expandiam mais os seus impérios para conseguir uma segurança, vamos supor, estável. E quando isso não acontecia, meio que girava tipo uma divisão ali e todo mundo ficava meio assim. Outro quesito bastante importante também é na questão de segurança e defesa. Ou seja, às vezes o Império não estava se sentindo ali muito protegido, muito defendido. Então, eles acabavam dividindo o Império, por exemplo, em outros dois, né? Para que eles fossem mais concentrados na questão da defesa, sabe? A defesa Com que eles fosse mais conseguissem poderosa. uma proteção mais ampla. E isso acabava também expandindo o Império, né? Outro quesito também é na questão da difusão cultural e religiosa. E isso dava, viu? Bastante. Que era o quê? Às vezes duas culturas muito diferentes, muito opostas, duas religiões surgiam em um mesmo império, porque, que nem o Caio falou pra gente aqui, eles englobavam bastante, né? Eles adotavam, e por isso acabava surgindo alguns conflitos. E nesses conflitos, às vezes, o império ele era dividido por causa que tal parte do império não concordava com outra parte do império. Por último aqui nós temos o controle econômico e comercial, que é, por exemplo, todo mundo queria dinheiro, queria o controle de rotas, não é? Controle das mercadorias. Então surgiam impérios que às vezes nem começavam como impérios, né? Era só um grupinho ali que ia crescendo, crescendo e acaba se tornando um império em algum lugar, algum rio, algum ponto de trocas bem famoso, o que dava a motivação e todo o impulso ali para surgir um império. É até bem interessante falar, por exemplo, do Império Mesopotâmico mesmo. O povo mesopotâmico foi um povo que foi um dos primeiros povos a surgirem e que eles começaram a expandir, e por causa das rotas comerciais dele, como o algodão, as rotas do tecido, Sim. isso trazia muito dinheiro para eles. Então, independentemente do qualquer império, eu acho que o mais importante é o comercial, né? Porque se você não tem comercial, comércio, você não tem dinheiro. Já encerra ali mesmo, né? Você não investe em nada. Nem, consegue por se exemplo, sustentar. um império que é muito investido em guerra. É um império que investe em batalhas, no seu exército. Tipo persa, né? Exato. Se você não tiver o dinheiro para investir nessas... Você não vai ter seu nessas império, tropas, aí uma coisa vai tudo... uma coisa vai Cair, englobar a outra, é. vai cair a outra, e vai cair assim como Roma caiu, por exemplo. Falando aqui um pouco agora sobre as divisões sociais e políticas, né, dos impérios, por exemplo, no Império Romano, que a gente tinha os cidadãos, né, que eram os homens, a gente tinha os escravos, a gente tinha os que vinham de fora, comerciantes, e as mulheres que eram tratadas de uma forma completamente diferente, né, do que os homens. E era a forma deles, assim, de dividir a questão social deles, né, da sociedade. E já pela política, nós tínhamos ali os homens, né, livres, os cidadãos, eles podiam votar e ser eleitos para cargos políticos, né, na qual a gente tinha o imperador e que depois, com a queda da monarquia, a gente vai para república, né, na qual continua que nem os dias de hoje, né, porque que nem a gente falou no começo, praticamente tudo assim dessa época dos impérios rebate e reflete nos dias de hoje, com bastante importância, bastante significado, né? Bom, como ele falou, tudo que aconteceu no Império reflete muito no dia de hoje. Inclusive as culturas. Tem culturas que surgiram no Império que até hoje tem, como as religiões, que no Império Romano incorporou muitos deuses e práticas religiosas e isso também tem muito hoje, porque tem pessoas politeístas que adoram outros deuses. Tem o pluralismo linguístico, que foi quando o Império Otomano ele utilizava o turco como língua administrativa. Infraestrutura e arquitetura, que também hoje, né, muito importante hoje. Artes e estilos culturais, que também muito importante hoje, que a maioria, vamos supor, a arte é uma arte de se expressar, a gente se expressa muito por ela e a gente utiliza ela muito bastante. Sistema jurídico, ou seja, sistema político, ele estabeleceu fundamentos para a governança e a administração, né, influenciando os poderes políticos até hoje. Também teve o comércio, que do mesmo jeito que funcionava antigamente, funciona hoje em dia, só que com algumas mudanças, é claro, mas não é tão diferente assim. Estratificação social e sistema de casta, assimilação e resistência cultural, desenvolvimento de centros de conhecimento e de educação, influência na moda e nos costumes. Eu acho bem interessante que eu
eu acho que você não acabou não comentando, mas os filósofos também. Com certeza. Nossos filósofos. O impacto de tudo que eles falaram, Aí do até que eles hoje eles são fizeram. lembrados, E até isso é hoje, com muito- certeza, mencionados, estudados, né? No nosso próprio Enem mesmo, né? Nosso próprio Enem é quase que obrigatório você citar um filósofo, você citar um pensador, não necessariamente o Império, mas um dos principais, assim, são os que eram desses impérios, né? Os Com certeza. pensadores, o que traziam ideias para a população, né? População. Porque, como você havia dito, tinha toda a distribuição do poder, né? Tinha o social, o político, e o político dependia do social. E o que é o social sem você pensar, sem os saberes, sem ter o pensamento crítico que esses filósofos traziam? Pois é. Então, até hoje é bem importante a presença das ideias desses filósofos para toda a ideia baseada que a gente tem hoje. Tanto em uma ideia de coisas talvez não tão complexas, mas até coisas mais complexas como nossos valores, por exemplo. Nossos próprios valores, nossos direitos. Exato. Os filósofos gostavam bastante de tocar nesse assunto de valores, eles amavam Eles fazer isso. gostavam bastante. Exato. Até porque era bem importante mesmo. E é importante até os você dias se de hoje. autoconhecer, principalmente. É. Uhum. A Aristóteles, por exemplo, ele trazia muito da ciência social. Ele trazia muito do conhecimento da sociedade, do governo em si para a sociedade. É algo que ele trazia muito para a população, para os seus próprios saberes, né? Uhum. E esse foi o nosso episódio de hoje sobre Império. Nós recapitulamos ali e falamos um pouco sobre política, sobre a sociedade, sobre as culturas do Império. E obrigado, Caio, por estar aqui com a gente, né? Nos fazendo companhia, sendo nosso convidado aqui, né? Eu que agradeço, Renato. Agradeço você e a Larissa por estar me dando essa oportunidade aqui de estar nesse podcast aqui maravilhoso. Opa. E nosso próximo episódio nós falaremos sobre racismo e eugenia. Então fiquem ligados que já já é o próximo episódio. Tchau.